do versículo 45. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Amém? Amém. Então o verso 45, a partir do 45, diz assim: E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Agora, abra comigo Glória a Deus. no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Aleluia. Livro do profeta Isaías, ele escreveu no profeta Isaías, capítulo 53. Aleluia. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como enoco perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de odores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava perante o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Podeis assentar. Deparamos aqui com dois textos. O primeiro que nós lemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do verso 56 que nós lemos, nós podemos ver aqui um cumprimento de uma profecia que foi profetizada pelo profeta Isaías, porque esses versículos últimos que nós lemos, nós estamos aqui diante de uma profecia, porque o profeta Isaías, falando do profeta Isaías, porque ele é o profeta usado pelo Senhor, nosso Deus, para profetizar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para profetizar a respeito daquele que haveria de vir para mudar a história da humanidade, para endireitar os caminhos tortuosos, para curar a pessoa da enfermidade da sua alma, para aquele que viesse para salvar as pessoas dos vícios, de todos os tipos de pecados, porque aqui Jesus vem com esse propósito da salvação da humanidade, da salvação da alma. Quando se fala da cura da alma, primeiramente ele trabalhando no coração do ser humano e ele deixando todos os tipos de pecado pela obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Porque agora o profeta Isaías é o que mais profetizou a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é conhecido como um profeta messiânico, ou Messias, fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui o profeta Isaías, ele começa profetizando quem deu crédito à nossa pregação. Queridos, de acordo com as pesquisas, esse profeta que nós acabamos de ler aqui, as profecias dele, usado pelo Deus Todo-Poderoso,
profetizou mais ou menos 800 anos antes de Cristo vir ao mundo, profetizou a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E quando falamos de profecia, e quando você depara com a palavra do Senhor, através de um missionário, um pregador, ou seja, qualquer pessoa que Deus usa, ou seja, lá na rua, ou seja, na sua casa, quando ele entrega uma profecia do Senhor, é você obedecer, é guardar no seu coração, viver a palavra do Senhor, e com certeza, vivendo a palavra do Senhor, as promessas do Senhor cumprem, porque Ele não é um Deus de mentira, Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Amém. E agora nós podemos ver aqui, o profeta Isaías já podendo ver, usado pelo Deus Todo-Poderoso, para profetizar a respeito de Cristo. E quando ali na cruz, eu vou falar primeiro aqui dessa profecia. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Ele já profetizou 800 anos, depois nasce o menino, nasce Jesus Cristo. Jesus cresce e agora ele já adulto, ele começa cumprindo aí o ministério dele na terra, cumprindo os propósitos de Deus na vida dele na terra, até que ele chegasse a ter morte e morte de cruz, porque ele precisava morrer na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por que ele tinha que derramar o sangue dele na cruz por nós? Porque no antigo, antes do nascimento dele, antigamente, bem antes do seu nascimento, para se ter uma purificação dos seus pecados, era necessário que o sumo sacerdote, ele matasse um animal, e esse animal era desperdido o sangue no altar, para a purificação de toda a assembleia, de toda a comunidade, pela purificação do pecado exposto, uma vez por ano. Olha a barreira que existia, e ainda dependendo do tipo de pecado que era cometido antes de Cristo, e dependendo do tipo de pecado, a pessoa era morta até apedrejada. Uma prostituta, se pegasse adultério, era morta apedrejada. Uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue normal, uma mulher, naturalmente, que as mulheres sabem disso, o todo mês, um fluxo de sangue. Por exemplo, naquela época, antes de Cristo vir ao mundo, então o que acontecia naquele tempo? Elas eram consideradas imundas, ela tinha que ficar isolada até que passasse aquele período. E se quem tocasse nela também era imundo, considerado imundo. Então Jesus Cristo ele veio para mudar essas coisas. Ele veio para mudar, ele veio trazer algo novo para o povo. E quando eles matavam os animais para despedir o sangue, e ali era uma forma deles o que? Pelo sangue ali do cordeiro para a purificação. Mas tudo isso apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que haveria de morrer, ser morto como um cordeiro, que na verdade é que como ovelha muda. Jesus não reclamou, ele sofreu. Quando nós vemos aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Porque quando agora Jesus nasce, e Jesus chega o tempo dele de começar a pregar sobre a terra, onde ele curou os leprosos, ressuscitou mortos, libertou os oprimidos, expulsou demônios de pessoas cativas, possuídas pelos demônios. Ali estava a autoridade de Deus sobre a vida dele, mas ele como homem, um Deus encarnado, na verdade ele sentiu todas as nossas dores, das nossas emoções, e ele sabe das suas fraquezas também, quando você chora, quando você se sente fraco, porque ele como homem, a palavra do Senhor fala que ele era 100% Deus e 100% homem, e ele na condição de homem, ele pode sentir também dores, tristezas, e ele às vezes entende a sua situação, mas ele não quer que você continue vivendo triste, porque ele veio para dar vida, para trazer paz, para trazer alegria. Aleluia! Porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós vivemos, querido, um tempo agora, nessa crise. Nossa igreja, nós temos um lema que Cristo, nós não estamos em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque pela fé em Cristo Jesus, eu creio que não vai faltar um pão na minha mesa. Eu creio que mesmo desempregado, não vai faltar o pão de cada dia. Eu creio que não vai faltar a paz do meu coração, porque o maior que nós temos que tem em nós é Cristo habitando dentro do nosso coração. Amém. Porque Ele habitando dentro de nós, Ele vai trabalhar em nossa vida e operar de uma forma sobrenatural, nos transformando. Querido, eu vou dizer, você não vai transformar o seu filho, você não vai transformar o seu marido, você não vai
transformar, quem sabe, aquele que está nas drogas, aquele que está no vício, mas Jesus, eu posso te dizer que Ele transforma. Amém. E para Ele transformar, é importante que você se prostre diante dEle, se coloque diante dEle sempre. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Quem sabe até mesmo de você, que você tenta parar, porque o mundo é perdição. Jesus pagou um alto preço. E quando, queridos? Quando fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? Porque quando Jesus começou agora a fazer o seu ministério ali, cumprir o seu ministério na terra, antes de ter morte de cruz, o que acontece? Ali o povo daquela época, os romanos, eles esperavam, por que o profeta pregou, profetizou e falou, quem vai crer na nossa pregação ou na nossa mensagem? Porque foi profetizado bem antes que muitos não iam ouvir a Jesus naquele tempo. E quando ele, naquela época, ele estava esperando um militar, alguém que estaria tomando posse de um governo. Por isso que eles não acreditaram que ele era isso, só que Jesus veio para trazer as boas novas, para falar das coisas do reino dos céus. E naquele tempo, eles estavam esperando um governante, um militar, para resolver o problema de Roma naquela época. E hoje, quem tem dado crédito a voz, a nossa pregação a respeito do Senhor Jesus Cristo? Quem tem dado crédito? Não foi só nos tempos do Senhor Jesus Cristo, mas o propósito de Deus é que todos ouçam a sua palavra, que todos entendam o propósito da cruz do Calvário, daquilo que Ele fez na cruz por nós. E Ele sofreu, aqui vem falando, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz numa terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Naquele momento do martírio de Jesus, toda a sua trajetória, até a cruz do Calvário, ele ficou tão desfigurado. Eu estava pesquisando, queridos, Jesus sofreu tanto por mim e por você, que vale a pena a gente renunciar ao nosso próprio eu, renunciar ao pecado, renunciar ao vício, renunciar ao mundo, renunciar ao diabo para fazer a vontade dele, porque ele sofreu de uma forma incomparável. Aleluia. Deus deu seu único filho para morrer na cruz por nós, de forma incondicional. Eu estou falando com alguns pais aqui, eu estou falando com pessoas aqui que são pais, e sabe que jamais você daria um filho seu para morrer com um monte de gente que você nem conhece, um monte de gente no estado de miséria que precisava de uma restauração. Mas aí Deus fez isso. Deus encarna, é um Deus encarnado, agora chamado Jesus Cristo, mas na verdade é o próprio Deus encarnado. O amor tão grande pela humanidade. Naquela época eles não creram, muitos judeus não creram, cumprindo a profecia. E quando falou, e esse mesmo, como raiz, não tinha formosura, de modo que ninguém o desejasse, na cruz do Calvário para o Gólgota, o caminho da morte, o lugar Gólgota, ele significa caveira, lugar de morte, de maldição. Jesus foi pregado na cruz como fosse um maldito, e aquilo era uma vergonha muito grande para quem ele era pregado na cruz, mas ele sujeitou tudo isso por amor a mim e por amor a você. Não vale a pena querer desistir, não vale a pena abraçar este mundo, não vale a pena dar crédito ao Satanás, mas temos que dar crédito à pregação, à palavra do Senhor nosso Deus. E agora, quando fala que ninguém o desejasse, ele não tinha nenhuma formosura, ele estava desfigurado, levou mais de quase 470 chicotadas, quando era lançado com ponto, os chicotes tinham ossos, pedaços de ossos nesse chicote, que de maneira quando eles batiam em Jesus, arrancava a pele junto. Ele liberou todo o sangue dele. Ele sofreu, queridos, para que nós tivéssemos a liberdade de chegar dentro do santuário, dentro da casa dele, adorar o nome santo dele. E ele, quando ele fala aqui, a palavra do Senhor, e ele verdadeiramente, ele foi desprezado. O mais indigno dos homens, foi desprezado. Pessoas, multidões que seguiam Jesus, muitos daqueles que receberam até milagres, quando ele antes de ir para a cruz, muitos deles mandaram crucificar Jesus. Desprezaram Jesus. Mas tinha que se cumprir isso, porque senão todos nós hoje
condenado, não teria direito a uma vida de paz, não teria o direito de uma vida abundante, não teria o direito de uma vida transformada. Ele precisava passar por tudo aquilo, porque não tinha ninguém digno na terra para que fizesse isso. Mas Deus precisou encarnar numa virgem para poder, o amor dele tão grande, querido. Tudo que ele sofreu é incomparável diante do que você está sofrendo, diante do que nós estamos sofrendo. É incomparável o que Jesus sofreu só para nos dar o direito de salvação eterna, dar o direito da gente poder dobrar o nosso joelho lá no banheiro, ou no quarto, ou andando pela casa, ou no comércio, ou no trabalho, adorando a Ele, a liberdade de adoração a Ele. E quando ele vem falando verdadeiramente, ele tomou sobre si, aí o profeta profetizando, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso quer dizer o quê? Que é nele que nós podemos todas as coisas, pela fé, por aquilo que ele fez. Ele tem poder de curar a nossa alma. Se vocês não sabem, 70% das doenças são emocionais, doenças da alma, que afetam o corpo físico, trazendo vários tipos de doenças no corpo. Doença da alma. Jesus vem curando as doenças da alma. Ele vem curando quando você tem paz, busca a Deus. A coisa está difícil dentro de casa, eu vou para a casa de Deus adorar Ele a si mesmo, porque Ele morreu para me dar uma liberdade de adoração. Uma adoração perfeita a Ele, independente de qualquer circunstância. Agora, dentro desse verso que nós lemos, primeiro, Mateus, capítulo 7, ali está se cumprindo agora a profecia do profeta Isaías. Quando nós lemos primeiro aqui, lá está cumprindo a profecia de que ele morreria na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando falou ali hora sexta, hora nona, a hora que ele morreu, exatamente 3 horas da tarde. Uma virada na vida da humanidade. Porque cada cultura tem um calendário diferente. Vocês repararam, até o próprio Brasil, dependendo do estado que você tiver, muda um pouco as horas. Mas imagina outros países, muda ali por causa da cultura e por causa do fuso horário também, é mudado a questão da contagem do tempo, do dia. Por quê? Quando eles falaram aqui, nós lemos Mateus, na hora nona que Jesus morreu. O que seria essa hora nona? Exatamente 3 horas da tarde. Por quê? No calendário judaico, na cultura deles, o dia começa a contar 6 horas da manhã, com o nascer do sol, a parte aí que é chamado dia. A primeira, às 12 horas, chamado dia claro, né? O dia claro, que é chamado dia. De 6 da manhã até as 6 da tarde, às 18 horas. E agora, das 18 até as 6 horas da manhã, é chamado de vigília. Quando você encontrar na Bíblia vigília, e ela dividindo a vigília, é de 4 em 4 horas, 3 vigílias numa noite. Mas cada vigília é de 4 horas. Por isso que você vai encontrar ali, primeira vigília, quando Jesus orava, aí você vai fazer a conta. A primeira vigília é de 18 horas. 18, 19, 20, 22 horas, encerra a primeira vigília. 22 é 18, 19, 20 e 22, que é de 4 em 4 horas. Mas é onde eu quero chegar com isso. Quando falou ele morreu na hora nona, porque quando começa a contagem do dia, 7 horas da manhã, a hora sexta, primeira hora, 7 da manhã, segunda hora, 8 da manhã, terceira hora, 9 da manhã, quarta hora, 10 da manhã, quinta hora, 11 da manhã, sexta hora, meio-dia. Quando você encontrar na Bíblia, algumas já traduz para você lá que já fala que é meio-dia, em algumas Bíblias. Mas a hora sexta, a hora nona, deu exatamente 3 horas da tarde. Eu quero te dizer que essa noite é a noite da virada. Não é 3 horas da tarde, mas se cumpriu às 3 horas da tarde. No calendário judaico, quando Jesus entregou o Espírito dele, é para fazer uma virada na minha e na sua vida. Amém. E na nossa família. Sabe por quê? Aquele que acredita
que Jesus morreu por ele e caminhar nos seus caminhos e viver a sua palavra, ele tem direito de tomar posse de várias promessas que tem aqui na Bíblia Sagrada. Mas tem que estar em obediência, porque ele coloca condição para cada promessa. Existe uma condição. Para cada promessa existe uma condição. Ele diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Não simplesmente dizer que crê, mas é permanecer no caminho. É permanecer na presença do Senhor nosso Deus. E quando foi falado do véu, nesse mesmo versículo que nós lemos em Mateus, a gente está encerrando, lá em Mateus, quando ele fala lá, quando Jesus, ele entrega o Espírito dele, quer dizer, naquele momento da sua morte, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Que seria esse véu? Queridos, na época, antes de Cristo, no Antigo Testamento, existia uma sala, vamos imaginar como fosse uma sala como essa, chamada Lugar Santo, onde todas as pessoas ofereciam os sacrifícios deles e tal, ali, várias pessoas reunidas nessa sala. Só que existia um véu, era uma cortina, que pegava de alto a baixo, que fazia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, essa outra sala, vamos fazer aqui uma comparação rápida. Aqui se como fosse o lugar santo, onde as pessoas podiam se reunir. E aqui tinha como tivesse uma cortina. E essa cortina, ela tinha uma espessura mais ou menos de 12 metros, 2 centímetros de espessura, centímetros de espessura. E a altura, mais ou menos 18 metros de altura. 18 metros. E, de acordo com os pesquisadores, há 2 cavalos puxando essa cortina de um lado para o outro, não conseguia rasgar essa cortina. E quando Jesus morreu, esse véu rasgou de alto a baixo. Ué, quem rasgou o véu? Ali, esse véu, na verdade, querido, simbolizava, apontava para Cristo. Agora Jesus é que veio e que morreu na cruz, não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. A única coisa que nos impede de chegar até Cristo e ter relacionamento é o pecado. É a grande barreira. Mas, quando este véu, por isso que rasgou, porque naquela época tinha essa tradição, Jesus, Deus, para sentir a presença de Deus, os sacerdotes, para entrar, lá ficava a Arca da Aliança, era assim como Deus, a presença dele na terra, terrestre, e através de um objeto, da Arca da Aliança. Mas com a morte de Cristo na cruz, por que o véu se rasgou? Porque ele simbolizava, apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Simbolizava, por quê? Para sentir a presença de Deus, tinha que passar por esse véu. Para sentir a glória de Deus, tinha que passar por esse véu. E só o sacerdote que tinha direito, que na verdade, se ele entrasse em pecado, sabe aquelas vestes do sacerdote naquele tempo? E o sacerdote seria hoje a pastora Aparecida, o pastor Cruzelito, todos aqueles que sobem no altar para pregar, para ministrar a palavra do Senhor. E eles tinham que usar uma veste longa e na beira da sua campainha, das suas vestes, tinha as campainhas. E eles eram amarrados de uma corda pela cintura, porque se eles entrassem no Santo dos Santos, na presença de Deus, em pecado, eles morriam na hora e era puxado. E essa campainha era para fazer barulho, se ela parasse de tocar, porque o sacerdote tinha morrido. E aí tinha a corda que era só para puxar, mas tinha que entrar em santidade, uma vida pura diante do Senhor. Mas o que eu quero chegar com isso? O que a pastora quer dizer com isso? Que o véu do templo rasgou. Você pode sentir a presença do Senhor. Aonde você estiver, adorar a Deus. Hoje não tem mais o véu. Hoje, você, qualquer hora que você quiser sentir a presença de Deus, é você chegar diante dele e falar assim: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Porque é o Senhor que está aqui perto de mim. O Espírito Santo, quando você começa a chamar a presença dele, adorar ele, é ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje o véu do templo não existe mais. Hoje você tem livre acesso ao Senhor. E quando pecar, é só dobrar o joelho e pedir um perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
1 João 9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquela morte de Jesus na cruz, naquele momento, foi a virada para a nossa vida. A virada. O Senhor quer virar a página da sua história. Ele quer virar a página da sua vida. Quer te dar uma vida nova. Vai depender de você desejar, de você buscar. Tudo Ele coloca uma condição. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8:32. Verdadeiramente sereis livres. E Ele veio, conhecereis, na verdade, Romanos 8:32 fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, gente, é reconhecer que precisa dele, é reconhecer que o marido está precisando, que o filho está precisando, quem sabe a filha está na prostituição, o filho nas drogas, o marido bebendo de todo jeito, que parece que eu não está dando conta mais, mas Jesus dá conta. Mas precisa que alguém se levante e dobre o seu dinheiro e busque o seu dinheiro. Jesus veio para salvar, Ele veio para libertar. E o livre acesso nós temos. E Ele tem poder de curar também as doenças da alma. Curando as doenças da alma, cura o físico. Tem doenças que são espirituais. Você às vezes vai consultar, não dá nada nos exames. Doença da alma. Pessoas que não perdoam. Não perdoam as pessoas. Fica o coração cheio de ira, de raiva. Isso é doença da alma, tem que ser curado para ter uma vida livre, uma vida abundante, uma vida de paz. E assim o Senhor Jesus veio para salvar o pecador. Ele não veio para nos julgar, mas Ele veio para nos salvar, para dar vida nova e transformada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, quando Ele diz, a palavra do Senhor diz, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o 14, verso 7, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso humilhar. O que é humilhar, gente? Diante do Senhor, é reconhecer que é falho, é reconhecer que está precisando da graça dele, está precisando, razão pela Senhor, realmente eu estou precisando ser cuidado nessa área. Eu preciso, Jesus, que o Senhor me transforme nessa área. Se humilhar e orar, porque é só através da oração que eu falo com Deus. Se quem não ora não tem como relacionar com Deus. Aí tem que orar, buscar continuamente ao Senhor, buscar. E olha que outra coisa. E se converter dos maus caminhos. O Senhor coloca várias condições para Ele manifestar a glória e o poder dele sobre a vida de uma pessoa. Ela tem que passar por esse processo de humilhação, que é reconhecer os erros. Ele tem que orar, ele tem que buscar a face do Senhor e tem que decidir mudar de vida. Se eu estou nesse caminho, se converter, se esse caminho é caminho de morte, caminho de destruição, caminho de droga, de prostituição, de miséria, de idolatria, eu tenho que me converter dos maus caminhos, é virar, é mudar de direção. Aleluia. Aí que ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os pecados da terra. Até o nosso coração. O nosso coração. Amém, queridos? Então essa palavra eu quero fazer oração pela igreja. Amém? Quero fazer oração. Eu gostaria de pedir, quem puder ajoelhar, vou tirar um pouco o tempinho. Jesus morreu, Senhor, braço aberto por nós. Sofreu por nós 6 horas, muito mais de 6 horas sofrendo, de braços abertos à cruz. Vamos tirar um tempinho para nos humilhar diante dele? Amém? Quem puder ajoelhar, quem não puder, fica sentado, fica de pé, mas ora o Senhor nesse momento. Esse é um momento da gente contar para Deus. E depois eu quero orar por vocês. Amém? Vamos ajoelhar, vou ajoelhar também. Quem puder, tá, queridos? Talvez tem gente que não tem condições de dobrar o joelho. Tá? Ou dobra a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor.
O que ele fala? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, é pedir perdão pelos pecados. O Espírito Santo é aqui. Ele que nos convence. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trazer à sua memória agora aquilo que você falou, fez há tantos anos. Quem sabe? Mas o Senhor quer que a gente confesse os nossos erros, os nossos pecados, para que possamos ser purificados por Ele e levantar uma nova pessoa. A palavra do Senhor fala que quando nós somos feitos como o pó da terra, nós temos que chegar diante do Senhor como um pó, mas Ele é aquele que nos faz de um pó, faz de nós um vaso de honra, não um vaso de desonra. É poder as pessoas olhar para nós e dizer: ali vai um jovem de Deus, uma jovem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está trazendo a sua memória coisa que você fez, não confessou ao Senhor. O Senhor te ama, Jesus te ama, por isso que Ele morreu à toa por nós na cruz, não. Ele morreu para que nós pudéssemos ter essa liberdade. Esse é o momento agora, o véu do tempo foi rasgado. Você tem liberdade agora de chegar. Não precisa matar nenhum cordeiro, derramar sangue de nenhum animal. Mas Jesus já fez isso na cruz. Ó Senhor, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse momento, por essas vidas. Meu Deus, tu conhece a vida de cada um aqui, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha perdoar os pecados, purificar a mente, subconsciente, os lábios, o coração. Quem sabe essa pessoa foi machucada, magoada, maltratada pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelo parente, discriminado, e formou uma mágoa muito grande neste coração. Mas que o Senhor, neste momento, possa curar a alma. Por este coração, quem sabe essa pessoa não consegue perdoar. Meu Deus, que essa muralha seja jogada por terra em nome de Jesus. Meu Deus, vai libertando as mentes, os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toma, Senhor, essa família diante do Senhor. Meu Deus, essa pessoa que vem te buscar nessa noite adorar, independente de qualquer coisa, mas é promessa do Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, aquele que crê no Senhor, que te serve, vai ter a garantia de salvação eterna da família. Meu Deus, eu profetizo, entra na casa de cada um aqui, Senhor, desse homem, dessa mulher, desse jovem que aqui está. Meu Deus, vai libertando, quem sabe um filho, um parente, um marido, quem sabe até essa mesma pessoa que está aqui. Sabemos que o Senhor Jesus tomou sobre si as enfermidades. Ele veio para libertar o cativo, aquele que está preso ao pecado. Meu Deus, o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar a alma, venha curar, Senhor, venha libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, venha salvar. Meu Deus, que os olhos espirituais sejam abertos, os ouvidos também em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus amado, visita, meu Deus, cada membro que já passou por aqui. Meu Deus, pessoas que estão distanciadas, mas que o Espírito do Senhor Deus venha convencer essas pessoas, trazer de volta. Abençoe o pastor Cuzelino, abençoe o pastor, a irmã Delma, ó Deus, que a sua esposa pastoreia junto com ele, as suas filhas. Abençoa, Senhor, abençoe esse ministério, vai dando visão, que o Espírito Santo do Senhor vai conduzindo, vai direcionando, orientando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai confirmando a vitória, vai perdoando, purificando cada mente, cada coração, em nome de Jesus, amém. Se tiver alguém enfermo aqui, nós vamos orar também. Glória a Deus. Vamos ver se eu preciso. Aí nós chegamos aqui na mesa essa noite, vamos orar, o irmão que necessita de oração.